Olá, bom dia ainda, bom dia, boa tarde a todos, a todas. Prazer participar, ainda que remotamente, aqui dessa conversa, desse papo tão importante sobre tecnologia, disrupção, regulação. Meu nome é Caitlin e sou professora da PUC e queria conversar um pouquinho com vocês sobre umas inquietações que eu tenho sobre regulação, né, regulação de qualquer tipo de tecnologia. Pensar a partir de uma ótica, pensar a tecnologia a partir de uma ótica do direito, mas partindo, na realidade, dessa concepção da regulação tradicional para outras oportunidades de regulação de tecnologia, né? A gente viu nos painéis anteriores que existe uma certa apreensão sobre a rigidez ou o rigor regulatórios, né, que poderia trazer algum tipo de impasse no desenvolvimento da tecnologia. Se eu puder fazer aqui uma rápida digressão histórica, né, o medo de regulação, né, as tentativas de regulação e o medo de uma regulação forte da tecnologia sempre existiu, né? Se a gente pensar no Gutenberg e a prensa, na Revolução Industrial, o maquinismo, até mesmo no desenvolvimento de mecanismos ultramodernos como o videocassete, né, a gente sempre teve nesses momentos de disrupção, até a internet também, né, a gente sempre teve nesses momentos de disrupção uma tentativa por parte da sociedade de regular essas tecnologias, impondo ou uma limitação para o seu uso ou parâmetros mais ou menos fixos que permitem o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, eu vou falar aqui hoje com vocês do ponto de vista de uma jurista, tá? Pensando em alternativas que permitam, ao mesmo tempo, o desenvolvimento adequado de uma determinada tecnologia, aplicada principalmente para o bem-estar social, mas também olhando para uma perspectiva não só, né, desse desenvolvimento tecnológico, mas também da proteção de direitos fundamentais, frente aos avanços que são irrefreáveis de determinadas tecnologias que a gente tem hoje, tá. Então, o que se pergunta hoje é justamente se uma regulação do direito, né, uma regulação jurídica, partindo do direito, é de fato uma regulação eficiente. E se essa regulação ela deve ser estimulada acima de outras formas regulatórias que possam existir. Então, a gente sabe que hoje, né, existem não só leis já em vigor, né, que pretendem, de uma certa forma, limitar não o desenvolvimento, né, mas limitar o uso da tecnologia frente a determinados princípios, e a gente sabe também que existem outros processos, tanto legislativo quanto também regulatórios, como os sandboxes, né, que existem hoje em tentativas, né, a gente sabe que existe já esse movimento importante de regulação jurídica. A pergunta que eu faço aqui, deixo para vocês, é se essas formas regulatórias elas podem ser encaradas como mecanismos eficientes no sentido de permitir, ao mesmo tempo, uma segurança da sociedade em relação à tutela e à promoção dos direitos humanos, direitos fundamentais, e se, de outro lado, essa regulação ela permite a continuidade no desenvolvimento dessa tecnologia e avanços tecnológicos, né. E quando a gente pensa, né, em novas tecnologias, para mim 2 ideias surgem imediatamente. A ideia de disrupção e, ao mesmo tempo, a ideia de incógnita ou, se a gente puder usar um outro termo, insegurança, né. O direito, toda vez que tenta regular atividades ou tecnologias, ele faz isso com a intenção de não frear o desenvolvimento econômico e social. Eu acho que isso é importante, porque existe, né, um certo discurso, né, um certo medo do direito, da regulação jurídica, imaginando que o direito, ao regular,
ele freia o desenvolvimento econômico, e isso não é verdade, né. O direito ao regular, ele permite que o desenvolvimento econômico, tecnológico econômico, seja realizado dentro de limites que são conhecidos tanto pelos players que desenvolvem essas tecnologias, quanto pela sociedade de uma forma geral, trazendo aí uma segurança, um entendimento, né, sobre a segurança da aplicação dessa tecnologia, em determinadas para determinadas finalidades. Então as tentativas de regulação, então elas têm a intenção de trazer esses limites ou parâmetros que permitem os desenvolvedores e aplicadores dessas tecnologias de reconhecerem e conhecerem previamente, reconhecerem as regras jurídicas que seriam aplicáveis, para o uso dessas determinadas inovações. Se a gente pensar nos últimos 30 anos, a gente teve inovações gigantescas, disruptivas, né, que, se tivessem sido reguladas por legislações extremamente rígidas ou limitantes, levariam a uma relutância dos próprios players do mercado em investir pesadamente nelas. A gente está se referindo, estou me referindo aqui especificamente a questões relacionadas ao desenvolvimento de internet e, e junto com a internet, todas as outras aplicações possíveis, como Big Data, internet das coisas, usos de inteligência artificial com a aplicação também de grande base de dados, enfim. Então, esses últimos, né, essas últimas inovações, se por um lado, né, elas foram, estimuladas, né, pelo próprio mercado, porque desculpa, pela própria sociedade, por conta de um certo vácuo legislativo, por um outro lado, um equilíbrio é sempre necessário, é sempre bem-vindo, considerando que um eventual desconhecimento dos resultados da aplicação da tecnologia poderia levar a resultados negativos para a sociedade. Hoje, por exemplo, a gente tem 2 leis que são da mais alta relevância, porque trazem segurança no que diz respeito ao desenvolvimento e aplicação de tecnologia, que são o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, apesar de não ser uma lei que se refira diretamente à regulação da tecnologia, traz em sua principalmente, né, no seu objeto, né, de regulatório, um insumo fundamental para o desenvolvimento de outras tecnologias, notadamente a aplicação em sistemas de inteligência artificial. O Marco Civil ele foi uma das primeiras leis que trata de regulação de tecnologia, se a gente puder eh, falar especificamente da regulação, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz, essa importância regulatória no que diz respeito à aplicação de dados à tecnologia e também pelo fato de que a Lei Geral de Proteção de Dados, inicia, né, inaugura, na realidade, todo um arcabouço regulatório com, base na instituição de uma autoridade de proteção de dados, verdadeira agência de regulação, que vai trazer aí a possibilidade de limitação do uso desses dados por aqueles, né, que utilizam os dados, realizam tratamento de dados. Pois bem, então, o que que a gente pode, né, para além do direito, né, o que existe hoje em termos de possibilidades de regulação, né, para além não só das leis, dos decretos, inclusive, né, dos sandbox regulatórios, né, o que que já são aplicados, por exemplo, para as insurtechs, startups, e-current. Então, para além desse processo regulatório típico do direito, o que que a gente tem hoje para permitir uma identificação por parte dos atores, dos desenvolvedores, né, da tecnologia, para permitir a eles uma maior segurança no desenvolvimento e aplicação dessas tecnologias. A gente tem, né, e o Lawrence Lessig já falava aí disso, né, 4 forças regulatórias muito evidentes: o mercado, a lei, os princípios e o código. O que a gente tem hoje, principalmente, para além da lei, é o reconhecimento da necessidade de existir guias de boas práticas, guias deontológicos, partindo da ideia de que princípios devem ser aplicados para o desenvolvimento dessas tecnologias, permitindo
assim, né, para além da lei, um tipo de regulação que é uma regulação considerada mais leve, né, um soft law, uma forma de regular, menos rigorosa, menos rígida, com uma flexibilidade necessária, né, e bem-vinda, inclusive quando a gente está falando de tecnologia. Essas são pequenas e iniciais provocações para que a gente possa conversar sobre esse tema um pouquinho mais à frente. Agradeço aí a possibilidade com vocês.